Bastidores CNN recebe agora, nos nossos estúdios aqui em Brasília, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Presidente, obrigada pela sua participação, bem-vindo. Obrigado a você, Tainá. Boa tarde, Uribe. Presidente, o senhor viu que a gente está falando muito sobre a expectativa do depoimento de amanhã. A gente quer tratar de vários assuntos com o senhor, mas eu começo por aí. Primeiro, o senhor conhece bastante, convive com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Minha pergunta é no sentido de: o senhor acredita na inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro ou Mauro Cid agiu à revelia nesse caso? Bobagem. O que eu acho é o seguinte: o caso das joias, isso não tem definição do que pode ser feito, o que não podia ser feito. Todos os ex-presidentes não tiveram esse problema. Eles tiveram os presentes que eles receberam, normais. Isso que precisa ser feito é que ter uma orientação clara para que seja o que é errado, o que é certo. Nunca houve dinheiro público envolvido nisso aí. Por isso que nós não temos preocupação com isso. Então, eu não acho que tenha nada de... Por exemplo, não acho que a Michelle vai acrescentar nada. E, presidente, o senhor... Ela vai ficar em silêncio, presidente, ou ela pretende falar? Não tenho conhecimento. Eles estavam discutindo isso hoje lá, mas ela não deve ficar. Não vejo qual o envolvimento que ela possa ter nisso. Então, Michelle Bolsonaro deve responder as perguntas, assim como Jair Bolsonaro? Possivelmente. Eu não vejo problema, porque eles não têm crime nisso, não tem dinheiro público envolvido. Presidente, tem se falado muito da possibilidade de Mauro Cid fazer uma confissão ou uma delação premiada. O senhor acredita nessa possibilidade? Não sei o que o Mauro Cid vai fazer, não tenho essa informação. Não tenho, não posso ajudar vocês nisso. E não acredito, nunca o Bolsonaro teve um problema no governo dele com verba pública. Não acredito que o Mauro Cid tenha alguma coisa a acrescentar no depoimento dele. Agora, presidente, o senhor convive muito com esse presidente Jair Bolsonaro, tem feito vários eventos, né, pelo partido, né, pelo país, né? O que o senhor ouve do ex-presidente? Eu sei que o senhor não pode falar pelo ex-presidente, mas o senhor conversa muito com ele, inclusive sobre esses assuntos que afetam ele e familiares e pessoas muito próximas. O que o ex-presidente justifica em relação a esse caso? E o quanto que ele teme que isso respingue, por exemplo, na sua atuação política? Não acredito que respingue na atuação política dele. Nunca, porque não envolve verba pública. Quem viu a recepção que ele teve na festa de Barretos, que é a maior festa do Brasil, de peão e boiadeiro, quem viu a recepção que ele teve, eu estive lá, inclusive, segunda-feira agora em Belo Horizonte, vê que isso não prejudicou o eleitorado dele, não envolveu o eleitorado dele, simplesmente porque não envolve dinheiro público. Mas, presidente, a gente está falando de presentes que seriam da Presidência da República do Estado brasileiro, que foram levados ao exterior e vendidos para apropriação indevida. É essa a investigação da Polícia Federal. O que o senhor acha que aconteceu? Houve uma má interpretação do entorno de Jair Bolsonaro, de que aquilo não deveria estar no acervo da Presidência da República, que aquilo era presente pessoal, porque um problema houve, a gente não pode negar. Sim, ele achava que era pessoal, lógico. Tanto é o que ele se preocupou em devolver depois. O grande problema é que não há uma regra clara para isso. Não há uma regra clara. Não tem uma regra clara. Isso precisa ter uma regra bem clara para isso. Então, quer dizer, os outros presidentes, por exemplo, o Lula usava um relógio importado e todos os presidentes receberam presentes lá de fora e nunca tiveram esse problema. O problema foi que o Bolsonaro, como é muito desligado desses assuntos, o Bolsonaro não liga nem para roupa. O Bolsonaro não liga para joia, para nada. E deve ter mandado o pessoal ver o que vocês vão fazer com isso aí, porque ele não ia carregar aquilo lá, ele não ia servir nunca para ele, de nada aquilo lá. Ô, presidente, a gente vai girar os assuntos, tá? Mas só para a gente finalizar, tem a expectativa dos depoimentos amanhã, depoimentos simultâneos. A gente já trouxe aqui também uma expectativa antecipando de que o ex-presidente
deve falar, né? Ele deve falar, a Michele deve falar. O senhor fez algum tipo de aconselhamento antes dessa oitiva de amanhã ao ex-presidente? Não tive acompanhamento. Nem se tocou nesse assunto. Tive com ele na segunda-feira, tive com ele ontem o dia inteiro, em várias vezes, não se tocou nesse assunto. Presidente, o senhor falou a respeito de que ele não se importa com as roupas e etc. Faltou um pouco mais de cuidado de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro com a coisa pública, ou seja, com protocolos da presidência que deveriam ter sido adotados na avaliação do senhor? Olha, veja bem, com a coisa pública ele sempre teve cuidado, tanto que ele nunca teve um problema com a coisa pública. O relógio que vocês estão falando gira em torno de R$200 mil. A comitiva do Lula teve 2 diárias que foram R$200 mil agora nessa viagem deles à África do Sul. Então é o mesmo valor, só que o do Bolsonaro não envolve verba pública. Por isso que não existe essa preocupação de nossa parte. A gente vai fazer um giro com os nossos analistas também, que têm outras perguntas. Eu tenho o Yuri, pronto? Tenho a Clarissa Oliveira. Olá, tudo bem, presidente? Prazer ter o senhor aqui conosco. Presidente, a gente tem ouvido do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro a tese de que Frederic Wassef poderia ser um ponto de preocupação, porque ele seria muito imprevisível. Eu gostaria de saber como que está o diálogo de vocês com essa figura que foi tão próxima do bolsonarismo e que também está prevista para prestar depoimento amanhã. O senhor acredita que isso contamina de alguma forma? É cada um por si ou está todo mundo no mesmo barco? Não acredito não acredito. Eu não tive mais contato com o Frederico Wassef. Eu tinha contato com ele antes de tomar os telefones dele. Agora não tenho mais, ele não me ligou mais. Eu tinha pouco contato com ele. Ele não te deu o telefone novo dele, presidente? Não me deu. Não conversei com ele ainda, mas não vejo preocupação, porque ele sempre se preocupou em defender o Bolsonaro, a família dele. Não vejo preocupação para isso. Não vejo que haja preocupação disso, nenhuma. Presidente, eu gostaria de mudar um pouquinho. O Yuri está aí. Vamos chamar o Yuri agora para fazer uma pergunta, aproveitando que ele está aí na Câmara dos Deputados. Obrigado, Uribe. Presidente, boa tarde. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, então, um assunto que está em voga hoje. Thaís Arbex trouxe a informação de uma proposta de emenda constitucional relacionada à participação de militares na política, que vai ser apresentada ao Congresso Nacional e com a expectativa de que isso valha já para as eleições do ano que vem. Queria uma avaliação do senhor, se o senhor considera esta proposta de emenda à Constituição necessária neste momento para regular melhor a participação de militares na política eleitoral partidária, ou o contrário, ou se o senhor vai orientar, discutir no PL a ter uma posição contrária a esta PEC, já que o próprio PL tem uma série de parlamentares que são oriundos das carreiras militares. Então, nós vemos o seguinte, Yuri, não vemos problema nenhum dos militares participarem da política. Nós não discutimos essa PEC, não. Acho muito difícil essa PEC ter um resultado final, ser votada nas 2 casas. Vai ser uma discussão muito grande, mas não vejo motivo para isso. Os militares têm participado da política e temos bons militares participando, que participam da política e no nosso partido, que ajudam a gente, que ajudam muito o partido. Presidente, perguntando agora sobre uma questão que acabou entrando em voga nessa semana, o Palácio do Planalto sinalizou que pode indicar para cargos de 2º e 3º escalões da Caixa Econômica Federal alguns nomes indicados por parlamentares do PL no Norte e no Nordeste. O senhor considera essa possibilidade, acha que ela existe? E caso o senhor descubra realmente quem são esses parlamentares, eles podem sofrer punição? Uribe, deixa eu te deixar claro uma coisa. O nosso pessoal não vai participar do governo. E eu gostaria que você, se tivesse um nome desses parlamentares ou desse parlamentar, para que eu pudesse tomar providência, porque o partido não vai aceitar isso. O deputado que quiser participar do governo Lula vai ter que deixar o partido. Já aconteceu isso com o primeiro que está deixando o partido e isso que vai acontecer com outros, se for o caso. Isso não existirá, hipótese nenhuma.
Essa é uma orientação expressa dentro do partido? Como é que ficou a situação daqueles que se posicionam ou que flertam com o governo Lula depois do Yuri Paredão, presidente? Veja bem, eles flertam com os recursos do governo Lula, que eles precisam levar para os seus municípios. Hoje mesmo tive uma reunião com o Josimar, com um representante nosso do Maranhão, que diz que as prefeituras lá estão numa situação horrível, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para nada. Se o deputado do Nordeste não tiver uma maneira de levar recursos para lá, ele não sobrevive. Agora, isso não quer dizer que eles tenham que ter participação no governo. Isso nunca foi ventilado isso. Eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito das eleições municipais de São Paulo. Depois eu queria chamar a Clarissa e Yuri também para perguntar a respeito. O PL já definiu apoio ao prefeito Ricardo Nunes ou essa decisão ainda não foi tomada? Eu sinto pelo Bolsonaro que depois do Bolsonaro eleger o governador de São Paulo, depois do Bolsonaro eleger o senador de São Paulo, que é o astronauta Marcos Pontes, nós deixamos para ele resolver São Paulo. Porque nós temos a impressão que talvez o PL vai indicar o vice dele e quem vai escolher é o Bolsonaro. Ele vai participar disso. Nós temos que fazer de tudo para ajudar o Nunes e para levar os votos do Bolsonaro para o Nunes. Porque a eleição em São Paulo sempre foi muito difícil. São Paulo é uma cidade de centro. Então, nós não podemos, temos que trabalhar juntos para que o São Paulo não caia nas mãos do PSOL. Larissa Oliveira, mais uma? Mais uma. Presidente, nas últimas eleições, o senhor puxou o seu partido, que é um partido com uma história muito longa, para um projeto eleitoral com Jair Bolsonaro. O senhor caminhou com Jair Bolsonaro nas eleições, apostava que ele conseguiria vencer. E agora, o seu partido se apresenta aí como a base de apoio de Bolsonaro, que está inelegível, com uma enxurrada de investigações contra ele. E isso compromete, é claro, de alguma forma também o projeto da sua própria legenda. O senhor se arrepende em algum grau desse movimento? Ou o senhor tem receio, acha que as coisas deveriam ter sido diferentes? Porque da forma como o senhor está falando, o PL está no barco com Bolsonaro e não vai sair de jeito nenhum. Acertou, Clarissa. Estamos no barco com o Bolsonaro e não vamos sair. O Bolsonaro fez muito pelo nosso partido. Isso que está acontecendo, esses escândalos que estão fazendo por causa das joias, isso o povo entende que é uma ação contra o Bolsonaro, para destruir o Bolsonaro. Mas, presidente, não é tudo invenção, é uma investigação que está correndo com vários elementos, várias provas que estão sendo colhidas que têm alguma consistência. Do jeito que o senhor fala, parece que é tudo invenção da oposição. Mas não tem consistência que a joia era pública. Nós não temos uma definição sobre isso. Mas as joias são públicas, elas são um bem público, elas foram dadas como um presente numa viagem oficial, presidente. E tem aquele parecer do Tribunal de Contas da União, né, presidente? Mas eram pessoais. O Tribunal mesmo de Contas da União pediu e ele tomou a providência que ele tinha que tomar. O Bolsonaro não é ligado nesses assuntos. Esse assunto não preocupa a gente. É que essas ações contra ele é uma ação muito... Eles não dão uma folga para o Bolsonaro em nenhum aspecto. Deixaram o Bolsonaro inelegível, sem ele ter mandato. Quer dizer, isso não existe no planeta. Então, eu acho que isso vai correr o tempo agora. Eu acho que vai ter um ajuste nessa guerra que existe no Brasil hoje, entre o pessoal da direita, o nosso pessoal, contra o poder contra a justiça brasileira. Isso tem que acabar, nós temos que ter uma relação boa. Então, eu acho que esse ajuste, nós vamos ter que chegar lá. E temos tempo para isso. Que esse nosso processo do TSE, que ele foi julgado inelegível, vai para o Supremo ainda. E vai ser julgado daqui a 2, 3 anos. Isso tem muito tempo ainda para correr. Então, vocês vão tentar reverter essa decisão, é isso? Não tenha dúvida. Já está com o Marcelo Bessa, nosso advogado, já está preparado, já está se preparando para entrar com uma ação internacional, que ele vai... Amanhã eu vou me reunir com ele para ver exatamente onde que ele vai entrar, como vai entrar, que ele já está com tudo pronto para entrar. Essa ação na Corte de Haia, talvez? Como? Na Corte de Haia, talvez? Não, acho que não é na Corte de Haia. Talvez seja na OEA, eu vou saber amanhã, tenho essa reunião com ele e amanhã
11h30 da manhã, para a gente discutir, porque eu sei que ele já está com tudo pronto para poder entrar com essa ação. Nós vamos recorrer para o Supremo. O Tarcísio, o doutor Tarcísio, que é o nosso advogado eleitoral, ele, quando for publicado no TSE a decisão, ele vai entrar no Supremo Tribunal Federal. E nós vamos discutir no Supremo Tribunal Federal. E as coisas daqui a 2 anos, 3 anos, podem mudar muito, eles podem reverter esse quadro. Porque nunca na história do mundo um cidadão sem mandato foi tornado inelegível. Nunca na história político, nunca na história do mundo foi tornado inelegível um presidente sem ter o processo. Sem ter o processo, por algo que ele falou numa reunião. Isso não existe. Então, vamos discutir. Nós podemos ter um entendimento melhor com o Poder Judiciário, nós queremos ter uma relação boa com o Poder Judiciário e queremos que o Poder Judiciário tenha uma relação boa com a gente também. Podemos chegar nesse entendimento com o nosso pessoal da direita, com todo o pessoal, para que a gente tenha... Eu acho que todas as autoridades têm que ser respeitadas. Nós temos que chegar nesse entendimento para acabar com essa guerra. Nós temos que chegar num denominador comum, para o bem do país. Presidente, Yuri Pita, tem mais uma pergunta. Pois não. Oi, Yuri. Deixa eu aproveitar essa coincidência, presidente, porque o senhor menciona essa hipótese de voltar a ter Jair Bolsonaro como um candidato, uma pessoa elegível em 2026, no mesmo dia em que é divulgada uma resolução do Diretório Nacional do PT, que é a mais explícita defendendo a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também em 2026. Nesse aspecto, vou manter essa provocação. O senhor imagina uma nova eleição entre Lula e Bolsonaro em 2026, sendo bem sucedido o PL nesse recurso e o governo Lula tendo condições para que o presidente seja candidato à reeleição? E nesse cenário, quanto vai pesar aquela projeção que o senhor já fez de eleger 1.000 prefeitos nas eleições de 2024? Isso nós estamos tendo, Yuri. Estamos tendo, nesse aspecto dos prefeitos, nós estamos tendo um assédio muito grande. Não é assédio, nós estamos recebendo esse pessoal de braços abertos. Nós vamos ter, eu tenho certeza que nós vamos fazer mais de 1.000 prefeitos, isso eu não tenho dúvida. Até não é só pela nossa força, não, é pelo número de deputados federais e estaduais que nós temos e que isso tem uma relação direta ligada. E eu não tenho dúvida que nós vamos ter muita força para essa eleição. Agora, do ano que vem. Eu tenho certeza que nós vamos ter um ajuste muito bom nisso aí. Nós podemos chegar, passar de 1.000, podemos chegar a 1.300 prefeitos no Brasil. Temos muita chance para isso, porque nós estamos tendo uma procura muito grande. Eu vou só te dar o exemplo de São Paulo. Em São Paulo, Yuri, o Bolsonaro ganhou a eleição em todas as cidades do estado de São Paulo, só perdeu na capital. Então, você imagina o candidato a prefeito sabe da influência do Bolsonaro, então ele precisa do apoio do partido para ele se eleger prefeito. E isso nós estamos tendo um fluxo muito grande de gente. Vamos ter sucesso nisso aí. Presidente, o senhor vai ouvir muito essa pergunta ainda até 2026, mas eu vou repeti-la. Michele Bolsonaro pode ser um plano B nesse caso para candidata à presidência da República? Eu não tenho dúvida. O Bolsonaro pode ser candidato. Talvez não tenha respondido a pergunta do Yuri direito. O Bolsonaro pode ser candidato contra o Lula, não tenho dúvida disso. E o Lula deve ser o candidato do PT, não tenho dúvida disso. Eles vão enfrentar problema, porque eles vão enfrentar um problema em São Paulo. É que o Boulos não vai ter chance de ganhar a eleição em São Paulo. Eu tenho certeza disso. Porque se o Boulos ganhar a eleição em São Paulo, ele vai ser candidato contra o Lula na eleição de 2026 e contra nós. E a Michele Bolsonaro é plano B para vocês? Como? A Michele Bolsonaro é o plano B para ocupar essa disputa? Nunca foi. A Michele não tem nem... Nunca... E fala que não quer ter mandato, pelo menos fala assim, sempre falou, e o Bolsonaro não deseja isso para ela. O Bolsonaro já comentou uma vez que ela podia ser, talvez fosse candidata ao Senado, mas não um cargo executivo. Nunca foi ventilado isso. Presidente, o senhor está falando do cenário de São Paulo e o senhor defendia aí nos bastidores, segundo algumas fontes nos disseram, o nome de Marta Suplicy. Mas Jair Bolsonaro tem resistido. Qual seria a possibilidade do PL para vice de Ricardo Nunes? Poderia ser o Derrite, o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo?
Pode ser, o Derrite é um bom nome também, mas eu não defendi o nome dela. É que um jornalista me perguntou o que o senhor acha da Marta, de candidato do Nunes em São Paulo, do Ricardo Nunes. O que eu falei? A Marta é quem mais tira votos do Boulos, porque a Marta tem voto em São Paulo, tem voto na periferia, e isso seria muito importante, porque nós precisamos de alguém que tira voto do Boulos, que vai ser o adversário do Nunes. Então, eu só falei isso, não falei dela vir para o partido, nunca foi discutido isso, e nem estive com a Marta. Faz muito tempo que eu não falo pessoalmente com a ex-prefeita. Nós entrevistamos, então, Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Muito obrigado pela entrevista, presidente. Eu que agradeço. Obrigada.